Olá pessoal, hoje vamos mostrar a montagem de uma balança. Como fazer usando o Arduino. Primeiro passo seria, você vai pegar a célula de carga, fazer uma montagem de forma que isso aqui fica um vão entre a célula de carga e o chãozinho da balança, de modo que quando você aplicar uma força, a balança vai ter uma deformação, no caso no string gauge, que tem aqui na célula de carga, vai mandar para o módulo HX711 um sinal digital, analógico, desculpa, e aqui vai sair um sinal digital que vem direto para o Arduino. A primeira montagem é quando você pega essa placa, se ela não vir soldada, você terá que soldar esses 4 fios. O primeiro fio será no E+, que é no sinal de energia, será o vermelho no E+, o preto no E-, o branco no A-, que é a inversora, a entrada inversora, e o azul na entrada não inversora, que é no A+. Mais um detalhe, essa célula de carga que estamos usando, ela é a célula de carga de 10 kg. Existem vários tipos de peso para a célula de carga, tem de 15, 20 até 5 kg. Para esse protótipo, estamos usando a de 10 kg para se comparar com a balança de alimentos que a gente compra em qualquer lugar no mercado. Após essa montagem, você vai pegar essa parte onde tem o GND, o DT, que é o DOUT, e esse aqui que é o SCK, se chama o clock. E aqui o VCC. Pegamos, soldamos, essa partezinha aqui de baixo, onde podemos plugar aqui e depois colocar na protoboard ou no Arduino. O primeiro, que é o GND, vamos ligar, por exemplo, no barramento. Observem que estou ligando no barramento, onde tem essa partezinha azul. Aqui eu vou ligar toda o GND, aqui o VCC, onde na protoboard, aqui essas linhas são ligadas, entre si, em uma linha reta, aqui também, e as daqui são ligadas na horizontal, aqui vertical e aqui horizontal. Beleza. O fio laranja, que é o DOUT, nós vamos ligar no pino 2 do Arduino. Fique por preferências. Eu vou ligar nesse pino porque no Arduino, no código do Arduino, eu vou programar esses fios, esses pinos, caso você queira ligar em outros pinos aqui do digital, basta você mudar no seu código o nome das portas, qual que você está colocando no Arduino aqui. Já o pino azul, nós vamos ligar ao lado do pino laranja, onde será o pino 3. Ele é PWM, onde tem esse tiozinho aqui no Arduino, é um sinal PWM. O fio vermelho, vamos ligar no barramento da protoboard. Como disse, aqui vai ser um barramento de VCC e aqui GND. Daqui vamos ligar para um GND da placa Arduino e também um VCC, que é o 5 volts da placa Arduino, onde vai estar interligando todos os GNDs e todos os VCCs. Feito isso, vamos ligar os 2 fios, que é um no GND da placa até o barramento e outro no VCC da placa até o barramento. Vamos fazer isso? Feito isso, vamos ligar agora o botão. O botão, sua parte, pode ser qualquer um dos pinos. Essa parte aqui tem 2 pininhos aqui e aqui também tem 2 pininhos. Essa parte que está mais larga, você deixa fora eu gosto de deixar aqui para não ficar interligado uma com a outra. Senão daria um curto. Aqui eu vou ligar o GND no barramento da placa. E o positivo vou ligar no pino 4 do Arduino.
as ligações foram feitas, conferindo VCC no 5 volts do Arduino, GND do Arduino para o barramento, VCC do Arduino porta 4 para o botão, porta 3 para o clock, porta 2 para o DT. GND no barramento e VCC no barramento. Após isso, vamos ligar o Arduino no computador e calibrar a balança. Essa calibração vai ser baseada em um peso já conhecido. Vamos medir ela na balança de alimentos comprada em um mercado e depois vamos calibrar aqui a nossa balança com base nesse peso. Explicando a parte do código. Iremos usar o código do Brincando com Ideias, o autor. A primeira coisa, teremos que instalar a biblioteca HX711. Por quê? Estamos usando essa plaquinha que é o próprio HX711. Para instalar, basta ou instalar pelo zip ou então vir na Sketch, incluir bibliotecas e gerenciar bibliotecas. Aqui vai abrir outra pasta, outro bloco, onde você vai procurar HX711 e instalá-lo. Caso você prefira instalar pela biblioteca zip, basta vir aqui e adicionar o arquivo zip que você baixou. Continuando o código, vamos configurar as portas que a gente colocou no Arduino, o DT com porta 2, SCK com porta 3 e o botão na porta 4. Aqui inicia objetos. Vamos declarar uma variável medida igual a 0, que depois vamos usá-la ao decorrer do código. Vamos iniciar no serial begin, onde vai definir a velocidade que vai ter no monitor serial de 57.600. Depois, quando vocês virem no monitor serial, vocês precisam colocar aqui a velocidade correta. Por exemplo, se sua velocidade tiver essa, depois você vai modificar para essa daqui, beleza? Ok. Esta parte, vamos iniciar os pinos da balança, configurar os pinos da balança, e aqui depois vamos limpar o valor de escala. O nosso fator de calibração, ele vai exatamente aqui nesse parênteses, onde ele vai limpar esse valor, digamos que um lixo de memória, fazendo a calibração da balança. Após isso, a balança, quando ela tiver com objeto ou até sem o objeto, ela vai iniciar. Se ela tiver com algum objeto, ela vai iniciar com a balança zerada, ok? Se ela não iniciar, no caso, se ela iniciar com nada na balança, no prato, ela vai iniciar, vai considerar essa, digamos que é uma tara, Sendo que não tem nada, ou seja, tudo que tiver na balança quando ela iniciar, ela vai considerar como tara. Na linha 39, salva as variáveis e o valor da medida de 5 medidas. Já na linha 40, envia para o monitor serial e mede com 3 casas decimais, Depois, o sensor ele é desligado, aguarda 5 segundos e liga o sensor novamente. Observa que isso está no void loop, onde ele vai entrar em uma recursão, e aqui é a inicialização. Vamos carregar o código, lembrando que o Arduino tem que estar ligado na porta USB, e aqui depois temos que vir observar se sua porta está na COM certa e também se sua placa está na placa certa. Caso você queira usar outra placa, basta você selecioná-la.
Código carregado, vamos abrir o monitor serial. Aqui vai estar setup finalizado e balança zerada, ou seja, aqui não tem nada. Observe se quando eu aplico uma força, vai modificar na tela. Tiro a força, voltou para os valores que eles estavam antes, uma média. Agora, vamos fazer o nosso fator de calibração, né? Obter o nosso fator de calibração. Vamos pesar o copo, apertar o modo tara, onde ele vai zerar, e adicionar 200 ml de água, onde vai equivaler 200 gramas. Esse é o nosso peso referência para calibrarmos a nossa balança. Vamos usar o peso do copo e depois o peso do copo com os 200 ml de água. Agora, clicando em carregar, vamos depois abrir o monitor serial. Lembrando que sempre tem que estar na velocidade certa que configuramos aqui. Esperamos. Ó, balança zerada. Observação: o copo inicia na balança para podermos fazer a calibração com os 200 ml de água, porque vamos contar os 200 ml de água, sem o valor do copo. Observa-se que aparecem valores diferentes de zero. Era para ela iniciar zerada, porque no código mostra que quando acontece a inicialização, qualquer valor que estiver na balança quando ela inicia, a balança é zerada. Porém, a balança não está calibrada ainda. Agora, podemos colocar os 200 ml de água no copo para fazermos o valor de calibração. Observa-se que os valores começaram a mudar. Vamos esperar algum tempo para poder estabilizar. Observação que esse sistema ele é de segunda ordem, com isso ele tem um fator de amortecimento, uma oscilação, né? E com isso vamos esperar um tempo para a balança dar uma estabilizada e podermos fazer a média desses valores que aparecem no monitor serial. Fazendo a média, vamos multiplicar por 0,2, que é 0,2 kg, que equivale a 200 gramas. Com o valor calculado, vamos pegar e colocá-lo no set scale para poder fazermos a calibração da balança, onde vai zerar. Vou tirar aqui a parte fracionada para ficar um valor inteiro, mas vai de preferência. Carregando novamente o código, vamos tirar a água do copo e deixar apenas o copo no prato da balança, pois quando ela for inicializado, ele vai considerar como tara zero desse valor do peso do copo. Balança zerada. Observa-se que está negativo, mas depois, quando colocarmos um valor, vai aparecer positivo. Vamos recolocar o valor de 200 ml, tem que aparecer aproximadamente 0,2 no valor da balança. Observa-se que está 0,199, aproximadamente 200 gramas. Ou seja, a balança foi calibrada. Pegando outro código exemplo, do autor Brincando com Ideias, vamos usar a biblioteca Pushbottom. Essa biblioteca instalamos via .zip como indicado pelo autor. Aqui temos as definições dos pinos, como tinha no código anterior. Definimos um peso mínimo e um peso máximo. Aqui, esse peso mínimo, por exemplo, se eu colocar no mínimo 10 gramas, essas 10 gramas, tudo que eu colocar na balança, quando ela for iniciada, ou então quando ela estiver em execução e for menor ou até igual até 10 gramas,
a balança vai considerar isso como uma tara. Se eu colocar 0, qualquer coisa que eu colocar na balança, ela vai medir o peso real daquela coisa. Seja ela, por exemplo, o copo com a água, ela vai medir o peso do copo mais o peso da água. Agora, se, por exemplo, eu quero fazer a tara exatamente do peso do copo, eu poderia fazer o seguinte: eu colocar aqui como 0, pesar o copo, rodar o código, pesar o copo, anotar o valor do valor do copo e colocar aqui como tara. Colocando como tara, por exemplo, um copo de 40 gramas. 40 gramas. Assim, tudo que for acima de 40 gramas, né, abaixo de 40 gramas, ele vai considerar como tara. Se você colocar o copo, ele tem exatamente as 40 gramas, então ele vai considerar aquilo ali ainda como a tara, né? E aqui o peso máximo, 30 quilos. A nossa cela é de 10, mas coloquei um valor mais discrepante para não haver erro. Aqui, nós colocamos o valor do fator de calibração, seguindo de ponto F para ser um valor ponto float, né? Aqui, dessa da medida, é o mesmo intuito do outro código, onde ele faz as 5 leituras. Aqui nessas 5 leituras você pode fazer mais também, por exemplo, 20 leituras. Vai ser mais preciso, porém vai ser mais lento. Vamos deixar como 5. Aqui ele faz a configuração dos pinos, envia o fator de calibração, né? Como inclusive tem lá no outro código também. E aqui ele fala setup finalizado quando ele considera, assim que ele liga, ele vai considerar o primeiro valor, vai analisar, né? E fazer o setup finalizado. Já aqui, toda vez que a gente apertar o botão, após o setup finalizado, ele vai ligar o sensor e considerar aquilo ou como tara, dependendo do valor que colocarmos lá em cima, né, na condição, ou então ele vai ler toda vez que a gente apertar o botão. Ou seja, essa é a nossa configuração, que seria a ideia. Toda vez que eu apertar o botão, ele vai ler o peso que está no prato. Ou seja, eu apertei uma vez o botão, coloco alguma coisa de 1 kg, 300 gramas, ele tem que aparecer na tela o valor de 1 kg ou 300 gramas. Nessa parte do código, ela vai fazer a comparação, né? Se confere se a máxima do peso mínimo, né, tá maior ou igual da medida, e zera a balança quando a massa seja menor do que o valor mínimo, ou seja, ela faz a tara. E aqui é quando o valor seja discrepante, né? Ele seja maior que o valor máximo. Ele também zeraria o valor da balança. E ao final, quando a gente termina de apertar o botão, o sensor é desligado. Aqui é uma observação para quem quiser replicar. Vocês podem colocar alguma outra simulação, alguma outra ideia aqui, por exemplo, fazer a ligação de um LED, mandar para algum outro sensor ou alguma outra informação, né? Aí fica a critério de quem estiver replicando a ideia. Após o código carregado, vamos abrir o monitor serial e aparecerá setup finalizado. Quando apertarmos o botão, a tara foi configurada. Deixamos lá do peso mínimo igual a 0 para vermos que ele medirá qualquer valor. Por exemplo, o peso do copo com a água. Coloquei o peso do copo, né, e a água, que é 200 ml. Apertaremos o botão. Aparecerá em média, o valor do copo com a água. Ou seja, como o valor da água estava como
0,199, o valor do copo seria aproximadamente 0,141 quilogramas, ou seja, 141 gramas. Para justificar, vamos pesar também na balança do mercado. Exatamente 341 gramas, ou seja, a balança que fizemos estar calibrada. Agora, usando o nosso roteiro de aula prática que fizemos para este experimento, vamos preencher a tabela no lado experimental, onde vamos colocar os nossos valores para uma pessoa que for querer replicar, ou algum aluno quiser replicar na matéria de instrumentação que estamos fazendo, podem colocar os valores na tabela, na coluna ao lado que vamos colocar para poder comparar com os nossos valores. Aqui seria a massa real, vamos pesar cada massa dessa aqui de 25 em 25 até o limite máximo, que é 200. Vamos fazer primeiro a varredura ascendente, logo após a varredura descendente. Com isso, poderemos depois calcular a esterese do instrumento. Para a demonstração, vamos mostrar o primeiro, na verdade o segundo ponto, porque o primeiro é em 0. Aqui colocamos a tara do copo e vamos adicionar 25 ml de água, que é equivalente a 25 gramas. Exatamente 25 gramas. Vamos separar essa quantidade de água em outro recipiente, tirar a água do copo e pesar o copo, né, na tara aqui. Vamos apertar o botão, fazer a tara, programando no código e colocar o valor dessa água aqui e vamos mostrar para vocês. O primeiro ponto, como sempre, aqui a balança já iniciou, né? Como ela iniciou com o copo vazio, a tara está sendo o valor do peso do copo. Ó, vou demonstrar aqui, vou apertar o botão, vai aparecer o peso que está aparecendo. Deverá aparecer 0, né? Porque a balança está zerada, né? Tá com a tara. Como esperado. Agora, vamos adicionar os 25 ml, né? Que é as 25 gramas. E vamos apertar o botão novamente. Deverá aparecer aproximadamente 25 gramas. Apareceu exatamente 25 gramas. Com isso, vamos anotar na tabela, fazer todos esses pontos, tanto de ascendente e descendente, e vou mostrar para vocês ao final. Fazendo mais um ponto para demonstrar. Exatamente 75 gramas. Como o copo, a balança já está tarada com o valor do copo, né? Está zerada. Apertarei mais uma vez para provar que dá exatamente 75 gramas. Assim, vou preenchendo a tabela para vocês irem, para quem for replicar, né? For comparando os valores. E esses foram os nossos resultados. Uma observação importante o maior ponto a variar é esse segundo aqui, ó, de 25 gramas, foi para 22 gramas de ascendente para descendente. Isso mostra que a esterese máxima é de 0,03 quilogramas, ou seja, 3 gramas. Por hoje é só, pessoal. Agradeço pela atenção. Mais uma vez, quem quiser replicar, recomendo. É uma boa prática para aprender mais, né, sobre a disciplina de instrumentação, porque dá para você calcular vários fatores com um tipo de protótipo desse, mas não só esse, né, tem vários outros tipos. Como esse é um sistema de segunda ordem, dá para você calcular a frequência natural,
o fator de amortecimento. Então, são vários fatores que dá para calcular e dá para brincar, né, com esse estudo, né. Então, agradeço aí pela atenção e até a próxima.